esporotricose é um tema que me agrada muito também, além da hanseníase, que foi o meu primeiro tema, né? Quem me conhece sabe que eu trabalho muito com hanseníase, tenho um ambulatório, como foi dito, e agora a novidade é que eu também coordeno um ambulatório de doenças infecciosas, também lá na Universidade do Estado do Pará, e onde nós temos tido vários pacientes de esporotricose. Então, vou trazer um pouquinho da experiência clínica e de diagnóstico nessa doença, né, que se tornou uma endemia, com muitos casos aqui na nossa região, aqui no nosso município. Então, quem atua na atenção primária, que é a porta de entrada, sempre depara e tem deparado com esses casos, né? Então, alguns surgem dúvidas, lógico. Até a gente que é especialista e vê vários casos por semana, sempre vai ter aquele caso mais complexo, aquele caso que a gente tem que parar, discutir, fazer sessão clínica. Mas eu trouxe aqui a experiência da maioria dos casos, que de maneira geral eles são tranquilos de serem conduzidos, né? O importante é o diagnóstico precoce, né? Todas as doenças, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. Isso a gente já sabe, faz parte, né, do nosso trabalho. Vou falar um pouquinho da parte epidemiológica, né, de patogenia, que faz parte, para chegar na parte clínica, que é a principal forma que a gente faz o diagnóstico, né? Clínica e epidemiologia. Geralmente essas doenças infecciosas, doenças negligenciadas, a clínica e a epidemiologia são soberanas e importantíssimas. É aquela história clínica que a gente tem que coletar com maior cuidado e detalhe, que é o que vai nos ajudar, né, 99% dos nossos diagnósticos. No Brasil, é a micose subcutânea mais frequente que nós temos, né, que acomete pele e subcutâneos, sendo também a principal na América Latina, né, América Central, América do Sul e também na Ásia. Ela não tem uma predileção por sexo, então ela pode acometer tanto pessoas de sexo feminino, sexo masculino e qualquer faixa etária, tá? Isso vai depender muito da maneira com que ela foi contaminada. Aqui no Brasil, nós temos conhecimento, há mais ou menos recente, né, desde 2007, que Sporotrix brasiliensis é o principal agente da transmissão zoonótica que nós temos aqui no nosso país. A transmissão zoonótica, né, que se dá através dos gatos. Os gatos domésticos são os responsáveis principais por essa transmissão zoonótica. Os relatos iniciaram de uma hiperendemia que existiu no Rio de Janeiro, hoje já é uma endemia, nos anos de 90, década de 90, né, onde começou a haver esse aumento do número de gatos domésticos, e aí houve a disseminação da doença, aumento do número de casos, tanto que nesse estado é uma doença de notificação compulsória. Nem todos os estados ainda adquiriram, né, essa questão de ser uma doença compulsória, e o que faz com que às vezes a gente não saiba a epidemiologia real da doença no nosso país, porque nem todos os estados notificam, porque não faz parte de uma notificação compulsória nacional. Cada estado escolhe, né, se vai fazer essa notificação compulsória ou não. Então, termina que os dados, né, epidemiológicos não são fidedignos em todo o nosso país, tá? Sporotrix, nas suas espécies, né, SP, são encontrados nos vegetais, em decomposição, vegetais vivos, solo, excrementos de animais. Isso é importante para a gente raciocinar na nossa epidemiologia. E essa exposição ao fungo, né, o homem se expor ao fungo, se dá tanto de maneira ocupacional quanto recreativa, né? Recreativa, você já imagina, se tem no solo e tem vegetais, né, se eu tenho hobby de ter plantas, eu posso sim, se tiver lá o fungo,
ser contaminada. Agora, se for uma questão laboral, né, se eu trabalhar com isso, então eu vou adquirir de uma maneira ocupacional. Tá? Assim como também nós já atendemos veterinários, por exemplo, né, com uma contaminação ocupacional, porque a veterinária estava lidando com um animal infectado, né, o qual arranhou e ela adquiriu a doença e desenvolveu a doença. Então, existem várias espécies, já foram relatadas mais de 20 espécies desse fungo, sendo que cerca de 7 são importantes na patogenia da doença em nós humanos. E como eu havia dito, antes o Sporotrixin, que era o mais famoso, né, mas a partir de 2007 conseguiu-se fazer já com avanços de biologia molecular, cultura, o isolamento dos Sporotrix brasilienses, que é o mais importante aqui no nosso país. É uma questão mais por curiosidade aqui, né, porque o enfoque da aula não é esse, mas a gente diz que ele é um fungo termodimórfico. O que é isso? É que ele se apresenta de maneiras diferentes dependendo da temperatura. Então, ele pode ser um fungo filamentoso, né, quando ele está presente em solo, plantas e excretas de animais, né, que é caracterizado pelas hifas. E ele pode ser um fungo leveduriforme, com estruturas leveduriformes, né, quando em parasitismo no tecido hospedeiro, então com uma temperatura mais elevada, entre 35 e 37 graus Celsius. Ele é transmitido principalmente pela inoculação traumática da pele, tá? Mas já tem relatos de o espirro do gato contaminado causar lesões oculares, por exemplo. Então, não necessariamente houve arranhão, mas teve o espirro, né? Onde, com certeza, os esporos, né, os conídeos, eles foram liberados e ao adentrar a mucosa ocular, né, a pessoa pode ter esfregado o olho, ou mesmo assim, só pelo contato, os pacientes podem adquirir sim. Mas a maneira mais frequente é sim através da inoculação traumática, né? Que a principal queixa é a arranhadura. O gato, o felino, é um animal que costuma arranhar, né? Muitas vezes brincando, muitas vezes por defesa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, inclusive, com essas unhas afiadas, tá? E às vezes a gente sente segurança que os nossos gatos, eles são vacinados, são bem cuidados, mas e às vezes, em alguns momentos eventuais que ele possa sair, né, para passear, né, o gato é um animal que costuma sair mais quando, né, não preso, ele pode entrar em contato ou com a vegetação, né, contaminada, ou com outros gatos contaminados. A gente tem que ficar muito atento para os nossos animais de estimação, né? O número de pets, o número de animais de estimação vem aumentando muito ao longo dos anos, né? Principalmente na pandemia, houve um boom, né? Porque eles são realmente companheiros, fazem bem, né? Principalmente para crianças, idosos. Então, a gente não precisa deixar de tê-los, né? Nunca. A gente tem sim que ter o cuidado que a maioria das pessoas que tem pets tem, né? E ficar atentos realmente a esses passeios, né? Essas caminhadas, para que eles não adquiram a doença de outros gatos, né? Que não são cuidados, infelizmente, que são gatos de rua, né? Ou então o solo de um quintal contaminado. Eu já tive relato de paciente em que o gato dela estava saudável, mas na vizinhança tinham gatos doentes. E ela pegou no solo, nos vegetais do seu quintal, e não foi nem do gato dela, porque ele foi pesquisado, ele foi levado a zoonoses, centro de zoonoses, né? E estava tudo bem com ele, está tudo bem com ele até o momento. Então ela se contaminou nos vegetais do seu quintal, que os outros gatos doentes permeavam pelo local. Então a gente tem que ficar muito atento a tudo isso. Então, inclusive, eu estou falando, enfatizando isso,
Porque às vezes na epidemiologia, você, profissional da saúde, consegue já observar e até imaginar que aquela clínica é muito sugestiva de esporotricose. Mas às vezes você espera do paciente que ele te conte: ah, foi o gato que me arranhou. Mas às vezes não acontece, né, esse contato direto. Às vezes, lógico, pode passar o pelo e você já tem um ferimento, ou então através dos vegetais, do contato com vegetais contaminados, né, não só pelo seu gato, como por outros. Então, tudo isso tem que ficar bem esclarecido, porque faz parte da epidemiologia e faz total diferença no nosso raciocínio clínico e no nosso diagnóstico, né? A gente vai ver mais lá para frente que o diagnóstico é eminentemente clínico e epidemiológico. Em alguns momentos, a gente precisa de diagnósticos complementares, mas isso é o principal e por isso que eu gosto de frisar bem essa parte inicial. Tá? E trazendo essas experiências que eu já passei com vários pacientes. E como vai se manifestar essa clínica do paciente é parecido com outras doenças. Vai depender muito do sistema imunológico do paciente, lógico, né? Se ele for um paciente imunocompetente, né? E saudável, depende muito da quantidade de inóculo, né? A profundidade do arranhão, se esse gato tem muito fungo, se ele não tem muito fungo, a virulência desse patógeno, a resposta imunológica desse hospedeiro. Então, são vários fatores que vão influenciar em que forma clínica o paciente vai evoluir, né? E a maneira com que ele vai evoluir. Existem várias classificações, diversos autores. Tá? Ultimamente nós temos seguido, porque a Sociedade Brasileira de Dermatologia, em 2022, lançou, né, as recomendações da sociedade no manejo clínico, diagnóstico e terapêutico. E ela trabalhou esta classificação, que eu acho muito oportuna, interessante, bem completa, né, modificada, de Costa e colaboradores. Mas, de uma maneira geral, a maioria dos autores, eles dividem em cutânea e extracutânea, né? Cometeu pele cutânea, se eu cometer fora da pele, extracutânea. Uma maneira mais simplificada de você classificar a doença. Né? Mas essa classificação, que é mais completa, que está, né, e até de domínio público, qualquer um que colocar no Google, ele pode ter acesso a esse material, tá? Que está bem didático, está bem interessante para quem precisa fazer uma leitura para manejar algum paciente, tá? Então, nós temos a classificação clínica dessa esporotricose humana, né? E na parte da pele, que é a mais comum, é a que a gente mais atende, nós temos essas três classificações: linfocutânea, que é a mais frequente, que acredito que inclusive vai mudar talvez, a cutânea fixa, que é a segunda mais frequente, que no meu caso tenho recebido muitos casos de cutânea fixa, e por inoculação múltipla, que a gente já imagina até o que seja. A forma linfocutânea é uma forma clássica, né? Muitos de vocês já conhecem, mesmo sem ser especialistas, mas atendendo na atenção primária já podem ter se deparado. A gente tem normalmente, a gente chama de cancro de inoculação. Aquela úlcera ou aquele ferimento ou aquele nódulo inicial, né? Que foi aonde aconteceu o trauma. O trauma, a inoculação principal, normalmente por um felino ou então por um vegetal. Tá? E no trajeto do sistema linfático, próximo a esse local de inoculação, vão se formando nódulos. E o trajeto linear, né, que é justamente esse trajeto dos vasos linfáticos.
Nódulos eritematosos, né, vermelhos, como a gente está vendo aqui na foto. Então, a gente vê que a lesão inicial está ulcerada, né, está ulcerada. Mas os outros nódulos, né, em conformação linear, eles não estão ulcerados, porque geralmente eles são linfonodos reacionais, né? Então, essa é a forma clássica linfocutânea, que algumas vezes a gente enxerga bem aqueles linfonodos, né, reacionais, mas algumas vezes a gente vê já de maneira mais discreta, como neste caso. A gente percebe o local de inoculação, o nódulo, né, eritematoso. Alguns pacientes reclamam de dor local, isso é muito subjetivo, né? Mas nessa forma linfocutânea, eu tenho percebido que a queixa de dor, ela é mais constante. E às vezes a gente mais palpa do que vê esses nódulos, diferente da foto passada, que a gente nitidamente enxerga o nódulo, né, de longe. Mas esse aqui está bem discreto, olha, a gente consegue mais palpar do que sentir. Então é importante no nosso exame físico, além da inspeção, fazer a palpação desse trajeto com cuidado, porque às vezes é muito doloroso. Né? Aqui, olha, era o campo, o local de inoculação, e aqui os linfonodos do paciente já em regressão. Esse aqui já está bem exuberante, o cancro de inoculação, e aqui o canal, o sistema linfático, né, os nódulos, fazendo esse trajeto linear, tá? Então, a gente vê que alguns são mais discretos, outros são mais exuberantes. Isso depende muito de vários fatores, né? Como eu falei no início. Quantidade de fungo, profundidade de penetração, resposta do hospedeiro, tá? Então, a gente vê aqui, a paciente teve o cancro de inoculação nessa região, ela evoluiu com umas lesões bem intensas, bem dolorosas, que incomodam muito a paciente. Ela foi fazendo os nódulos no trajeto linfático. Aqui já, após o início de tratamento, a gente vê que a infiltração já diminuiu, o eritema diminuiu, as escamas, tá? E aqui, após a troca, inclusive, de medicamento que foi necessário, devido a ela já estar com dose plena de itraconazol nessa lesão e ainda não estava tendo resposta, mesmo depois de 2 meses. E aí eu vou falar mais na frente melhor sobre essa questão de tratamento. Aqui uma região, né, que foi meio que inesperada, o gato arranhou o pescoço do paciente, que é uma área que tem muito linfonodo, então o paciente teve um infartamento ganglionar bem intenso e visível e doloroso, tá? Que regride com o tratamento. Aqui a inoculação primária, o nódulo, né, ulcerado, é algo bem clássico, não é uma lesão diferente, nem atípica. E aqui a gente percebe, olha, os nódulos dos linfonodos fazendo esse trajeto linear, tá? Aqui já melhorando após a medicação. Então, normalmente, a tendência com o medicamento é ir reduzindo esses nódulos, né, dos linfonodos, e a ulceração ir cicatrizando, né? Vai tendo uma revitalização, formação de crosta, o importante é não mexer. Agora a classificação da forma cutânea fixa, né? A gente já deve até imaginar, fixo, único, localizada, tá? Aqui a gente não tem o infartamento ganglionar, a gente não tem aquele trajeto linear com nódulos. É apenas a lesão onde teve a inoculação, o cancro de inoculação, né? Geralmente é nodular ou nódulo ulcerativa, tá? Como a gente vai ver vários exemplos aqui, dependendo de vários pacientes, alguns ficam com mais edema, mais sinais flogísticos, mais dor, e outros não. Outros têm aspecto mais, inclusive, até cicatricial, tá?
e geralmente é onde aconteceu a inoculação. E onde a maioria é inoculado, principalmente nas mãos e nos braços, que é onde você vai ter um contato, né, com o gato, ou para carregar, para cuidar, para dar banho. Tá? Um relato que eu tenho muito dos pacientes são pessoas, né, que gostam de animais e veem um animal machucado e pensam que é por briga. E aí vão, né, de maneira bem generosa, cuidar do animal e na verdade, o ferimento, né, do pelo do animal não é por briga, e sim pela doença. Tá? Então, é um relato muito constante que eu recebo. Então, se você for cuidar, manipular um animal desse, é importante que você use luva, né? Aquelas luvas de jardinagem que são grossas e pegam todo o antebraço, ajudam muito, porque assim vai evitar com que haja arranhão ou mordedura, né? Não é para deixar de cuidar, e sim ter cuidado, né? Proteger, nos protegermos, para a gente também poder ajudar. Aqui, olha, cutânea fixa, porque é só essa lesão onde foi a inoculação. A gente pode ter uma lesão já mais extensa, já de maior tempo de evolução, né? Uma placa infiltrada, com aspecto aqui mais verrucoso, lembrando inclusive até uma micose profunda que nós temos aqui na nossa região, que acomete muito agricultores, que é a cromoblastomicose, tá? É um diagnóstico diferencial também, mas que não é tão corriqueiro, né, da nossa prática clínica. Geralmente são mais pacientes do interior, lavradores, com a doença já arrastada de longa data. Diferente da esporotricose, que tem aquele contato com o animal, ou com o solo, ou com vegetação, mas que a lesão está evoluindo de maneira mais aguda ou subaguda. Né? Então, a gente tem muito isso. Pode ficar demasiado no local, pode ter infecção secundária, lógico, é uma porta de entrada, então você pode também ter uma infecção bacteriana, que mais para frente eu vou enfatizar, mas já vou começar a falar, que é um dos diagnósticos que eu percebo, né, que chega mais para mim pacientes que já passaram por atendimento, que já foram tratados como furunculose ou impetigo, pelo aspecto cerado e às vezes purulento. Então, o que acontece? Você faz um antibiótico e não houve melhora, né? Vamos abrir nosso leque, rever nossas hipóteses diagnósticas, porque esse paciente pode ter tido uma infecção secundária, mas ter uma doença de base. Então, eu sempre digo isso. Pacientes que a gente faz um curso de antibiótico, 2 cursos de antibiótico, de maneira correta, posologia correta, que não está tendo uma boa melhora, uma boa evolução, vamos abrir nosso leque de hipóteses diagnósticas, né? E aqui na nossa região nós somos riquíssimos nessas doenças infecciosas. Tá? Então a gente vê que quando a lesão está aguda, normalmente ela tem um edema, um eritema, uma dor local. Aqui já é uma lesão estágio cicatricial, né? Alguns pacientes evoluem muito rápido. Na parte do tratamento a gente vai ver. Não tem tratamento de 1 mês, 2 meses, não. Em média demora 3 meses a 6 meses. Mas você vai acompanhando o paciente para ver a cura clínica e poder suspender a medicação. Então, essa paciente, desde o início, ela evoluiu muito bem, muito rapidamente, né? E a gente vê que com 2 meses de tratamento, ela já tem uma cicatriz aqui bem, quase, não dá para ver, né? Quase não dá para visualizar já a cicatriz. A gente já não vê infiltração, não vê eritema, não vê escama, então ela realmente tem uma cura clínica. Assim também como essa criança que chegou com uma lesão após arranhadura de gato, a gente não consegue enxergar, mas aqui, né, ela tem
alguns nódulos palpáveis, né, na profundidade. E após o tratamento, ela ficou com uma cicatriz no local que tem diminuído de tamanho, sim. Mas a gente já não vê a infiltração, o eritema e nem os nódulos que eram palpáveis. Inoculação múltipla, o nome também já fala por si. É quando a pessoa sofre várias arranhaduras ou mordidas ou então traumas, né, onde vai ter a inoculação do fungo em vários pontos diferentes. São múltiplas lesões, não por contiguidade, né? E sim por múltiplas inoculações. Essa era uma profissional veterinária, né, que se contaminou no seu ofício, né, durante estar cuidando de um gato contaminado. A gente vê normalmente uma boa evolução, né, a gente vê vários pontos de inoculação na paciente, aqui a gente já vê em regressão depois de 2 meses de tratamento. Não me adentrando muito, né, mas a gente tem as outras formas, forma mucosa, principalmente a ocular, né, que nós já vimos na prática, que justamente os relatos é mais pelo espirro do animal, tá? A gente trata também da mesma maneira. Osteoarticular, onde geralmente por contiguidade ou por disseminação hematogênica pode acontecer de causar artrite, tendinossinovites, e aí os pacientes geralmente reclamam muito de dor. A forma sistêmica, que geralmente acomete mais pessoas imunossuprimidas, tá? Onde você pode ter acometimento cutâneo, mucoso, osteoarticular, mas também pulmonar, neurológico e outras localizações. É bem menos frequente, né, de uma maneira geral, e acontece mais em pessoas imunossuprimidas, desculpa. A forma imunorreativa, né, é uma reação imunológica. Então, o paciente tem a doença e longe, inclusive, desse foco primário, ele pode apresentar lesões que são uma imunorreatividade mesmo, como, por exemplo, o mais comum e conhecido é o eritema nodoso, né? Lembrando que o eritema nodoso ele pode ter várias causas, inclusive causa idiopática, né? Mas a gente conhece bastante o eritema nodoso da hanseníase, mas tem eritema nodoso pós-estreptococcisia, eritema nodoso por medicamento, eritema nodoso pós-herpes viral, e tem, inclusive, o eritema nodoso nos casos de pacientes com esporotricose. Nós temos também outros tipos de imunorreatividade que já são mais raros, mas também que podem se manifestar com a clínica de eritema multiforme e síndrome de Sweet, que são, além das lesões de inoculação, placas eritemato-infiltradas, às vezes acompanhadas com febre, que ficam disseminadas pelo corpo, tá? Também é uma forma imunorreativa. Inclusive, a artrite reativa também pode acontecer, ou por contiguidade, ou por disseminação hematogênica. Mista localizada é quando tem cutânea e mucosa, cutânea osteoarticular e cutânea imunorreativa. Aqui é um exemplo, olha, do eritema nodoso, tá? No paciente, que são nódulos eritematosos, dolorosos, que acontecem principalmente em membros inferiores. Pode acontecer em membros superiores também, tá? Então, são nódulos muito mais palpáveis que visíveis, bem dolorosos, e geralmente esses pacientes têm estados febris, tá? Passando para o diagnóstico laboratorial. Então, falei muito da epidemiologia, muito da clínica, porque é a parte principal. Principalmente se você estiver num lugar
que você não tem acesso a exame laboratorial, você pode sim começar a tratar esse paciente que teve contato com gato doente, né? Machucou e começou a apresentar a lesão, sem problema algum. A gente faz isso com várias doenças, né? A gente sabe disso. O padrão ouro é a cultura, né? O exame micológico direto, que é algo mais simples, que é o raspado da lesão, ele tem baixa sensibilidade para a esporotricose humana. Ele tem muito mais sensibilidade para a felina, tá? Tanto que no centro de zoonoses aqui, de Belém, eles fazem bastante nos gatos. A gente recebe muitos pacientes já encaminhados com o resultado do exame. Isso nos ajuda muito, né? Porque o paciente já chega com aquela lesão clássica e já chega com o resultado do exame do gato positivo, né? Se a gente não fosse um centro de referência secundário que tivesse oportunidade de fazer biópsia e cultura, a gente nem precisaria. E muitas vezes o que a gente faz? A gente coleta, mas já inicia o tratamento, né? A gente sabe que é demorado esse processo de crescimento de cultura, coleta de cultura, nem muitas vezes a gente consegue fazer no mesmo dia, às vezes depende da vaga, da agenda. O histopatológico também é um processo que geralmente demora. Então, o nosso protocolo é esse, clínico e epidemiológico, iniciar tratamento. A gente coleta os exames para fazer parte do nosso protocolo, que nós somos um centro de referência, de ensino, de graduação, pós-graduação, né? Então, a gente tem o nosso protocolo a seguir, mas o padrão ouro é a cultura, né? Justamente por causa dessa dificuldade do exame micológico direto, que é diferente, né? Por exemplo, de uma dermatofitose, que é muito tranquilo, você faz um raspado, consegue identificar lá as hifas tranquilamente. Já que o Sporotrix não, tá? Ele é muito difícil de ser visualizado. Então, a coleta do material, normalmente, que pode ser de pele, mas pode ser de aspirado, né, de pus, principalmente, quando em cultura, né, principalmente água saborô, ele cresce mais ou menos 3 a 5 dias, e essa cultura, ela varia mais ou menos, né, um centro mais claro e a periferia de marrom a enegrecido, tá? Aqui é mais ou menos um esquema, né, que a gente faz, costuma inclusive fazer, isso aqui é do consenso lá, que eu mostrei no início. A gente faz infuso, justamente porque a gente precisa de um fragmento. Na nossa rotina, a gente faz um fragmento para a substância salina, que vai com a substância salina, né, que vai ser guardada nessa substância salina, que vai ser utilizada para a cultura, e a outra para o histopatológico, né, onde a gente vai fazer o histopatológico do caso. E as características do histopatológico? Também nem sempre se visualiza a estrutura fúngica, né? Mesmo utilizando algumas colorações específicas para fungo, como o PAS, o Grocô, que conseguem identificar mais o fungo, né? Às vezes a gente não consegue, dependendo da quantidade de fungo que tenha no local. Mas é interessante a gente saber que essa biópsia ela vai apresentar um caráter, um padrão granulomatoso, né? Então, por mais que não venha o fungo, ela vem geralmente descrita como uma dermatite crônica ou dermatite subaguda granulomatosa, tá? Que pode ser rica em plasmócitos, além de linfócitos, que geralmente a gente vê as dermatites granulomatosas ricas em linfócitos. Nesse caso, também temos plasmócitos. E as leveduras, quando conseguimos visualizar, elas estão aqui na seta, elas são conhecidas, inclusive, como ter um formato em charuto.
Diagnósticos diferenciais clínicos, nós temos principalmente, já até comentei, as piodermites ou furunculoses, né? Que aquele processo inflamatório, às vezes purulento inicial, faz muita gente imaginar que seja. Se a gente não coletar a história clínica, principalmente, ou daqueles pacientes, como eu falei, que o trauma é mais com a vegetação, né? Quando o trauma é direto com o felino, o nosso raciocínio clínico é muito mais fácil, né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente que foi isso, exatamente isso, contato, né? O trauma foi com a vegetação do quintal dela, por causa de gatos que passeiam por lá, tá? E aí foi feito primeiro o tratamento com antibiótico, terapia, porque a lesão era nodular, purulenta, dolorosa, porém sem resposta. Aí se abre o leque, né? Já se pergunta na anamnese, por isso que a gente sempre fala para os alunos, vamos perguntar se tem animais domésticos, se tem animais próximos. E ela explicou que sim, tem gatos doentes próximos à casa dela. E aí nós, como temos facilidade, fizemos a biópsia, fizemos a cultura também, né? Que deu positiva, conseguimos tratar e ela está totalmente já curada. Pela questão de algumas lesões clínicas se manifestarem através de úlcera, a gente tem também diagnósticos diferenciais de lesões que causam úlcera. Quais são as principais da nossa região? Leishmaniose cutânea pode se manifestar como úlcera, mas também pode não, né? E as úlceras venosas, tá? Os demais diagnósticos diferenciais não são tão frequentes, né? Enocardiose, micobacteriose atípica, são questões mais difíceis, né? Diagnósticos mais difíceis. Isso eu estou falando da forma cutânea, tá, gente? Que é a que fica para gente que atua na atenção primária, tá? E a cromoblastomicose, que eu dei o exemplo daquele paciente inicial, né? Que é aquela micose que é muito crônica, insidiosa, presente principalmente em pacientes também que têm contato com vegetação. Aqui, só para a gente ver uns exemplos da leishmaniose que a gente é acostumado a ver, com aquela úlcera, né? De fundo limpo, que às vezes infecciona, indolor, que às vezes dói quando infecciona. Então, é sempre bom a gente saber esses pormenores. Com a sua borda endurecida, infiltrada, emoldurada, que pode ser uma úlcera inicial, que pode muito parecida, né? Com um cancro da esporotricose, tá? Mas aqui, geralmente, o paciente não tem a epidemiologia do animal e da vegetação, e sim área endêmica para leishmaniose. E alguns já, inclusive, identificam que foram picados por um inseto que inflamou e nunca mais desinflamou, que é o caso desse paciente. Imaginem, muito parecido com esporotricose, mas ele é de um interior que é hiperendêmico para leishmaniose, não tem histórico de animais domésticos, nem intradomiciliar, nem peridomiciliar, nem vegetação, mas teve histórico de uma ferrada, né, de um mosquito, e que nunca mais cicatrizou e deu positivo para a leishmaniose, né? Para a gente ver, enfatizar a importância da história clínica e da epidemiologia, de onde nós estamos, de onde o paciente vive, qual é a questão laboral dele, onde ele mora, animais, se já usou medicamento, tudo isso faz toda a diferença no nosso diagnóstico, no nosso raciocínio diagnóstico. Olha, uma piodermite, né, um equitima, que geralmente são infecções por streptococcus, alguns são por estafilococcus, né, e formam essas úlceras, tá? Que tem uma grande e excelente resposta com antibiótico terapia. Então, a lesão clínica se assemelha,
mas a história clínica é diferente e a resposta ao antibiótico também, né, é muito positiva. Quase findando, vamos falar um pouquinho do tratamento. O tratamento de escolha é o itraconazol, pela sua boa eficácia, né, pela sua posologia também. É preferencialmente indicado o paciente fazer em tomada única, quando ele faz mais de um comprimido, tá? A gente vê aqui que imunocompetentes, a dose recomendada, apesar da gente ver outras literaturas que começam com 400 miligramas, por exemplo, a dose recomendada desse último manual, consenso, né, de 100 a 200 miligramas. E é isso que eu realmente faço na minha prática clínica, tá? Começo com 100 a 200 miligramas. Só quando não responde, né, após um mês de tratamento, só a piora e não melhora, eu aumento a dose até 400 miligramas, tá? Qual é a nossa experiência? Na maioria das vezes, vai reduzindo depois de um mês de uso correto do itraconazol. O que eu digo correto? Correto é a dose tomada junto, né, dos 200 miligramas. Interações medicamentosas são importantes, por exemplo, se o paciente faz uso de medicamentos para colesterol e triglicerídeos, não é indicado tomar o itraconazol, tá? Porque tem muita interferência. É bom tomar após a alimentação, principalmente com a ajuda de sucos cítricos, e evitar alcalinos, né? Inclusive inibidores da bomba de próton, né? Interferem na eficácia. E o itraconazol interfere na eficácia também no anticoncepcional oral. Isso é interessante para a gente falar para os nossos pacientes em idade fértil. Então, é um medicamento de escolha, tem excelentes respostas, estudos mostrando excelentes respostas com essa dose de 100 a 200 miligramas dia, mas você vai ver isso falando em pele, né? Pele e mucosa, tá? Em todas as suas formas da pele e mucosa. Da questão osteoarticular também pode ser usado, geralmente já com uma dose um pouquinho maior, e sistêmica também, tá? O que a gente faz é iniciar com ele, observar a evolução. Com um mês, não melhorou, a gente pode aumentar a dose até chegar à sua dose plena de 400 miligramas. Não melhorando com um mês, a gente pode associar ou substituir o itraconazol. Nós temos duas opções. A mais utilizada, na nossa experiência, é o iodeto de potássio, tá? Temos o entrave de ser manipulado. Existe uma fórmula, inclusive, nesse material, a gente não fica decorando a fórmula, tá? Mas normalmente se faz e fica essa solução aquosa de 0,07 gramas por cada gota. Em média, o paciente tem que fazer de 2,8 a 3,5 gramas por dia. Então, fica em média em solução concentrada 10 gotas de manhã, 10 gotas à noite. A gente tem que fazer uma investigação da função da tireoide, porque ele pode levar a um hipotireoidismo subclínico, então se o paciente já tem algo relacionado, é bom a gente fazer antes. É uma boa opção para crianças, já que em bula o itraconazol não é indicado para crianças. E muito interessante, formas imunorreativas. Aqueles pacientes que eu mostrei para vocês que fazem eritema nodoso, ou eritema multiforme, ou síndrome de Switch, ele é a indicação principal, porque ele vai atuar também nessa imunorreatividade, tá? Então, melhor do que o itraconazol é o iodeto de potássio nesses casos. A terbinafina
Também uma excelente alternativa para casos de traconazol que são refratários, pacientes que não estão tendo uma boa resposta, né? Ou então pacientes que não podem usar o itraconazol. Por exemplo, como eu falei, aqueles que fazem uso de estatinas. Tá? É uma boa opção também para crianças. Crianças podem fazer o uso da terbinafina. Os demais, anfotericina B, eles são utilizados para as formas, né, sistêmicas. Então, são pacientes já em outro cenário, né, pacientes internados, tá, que precisam de acompanhamento hospitalar para fazer o uso dessas medicações. E a gente tem também os tratamentos adjuvantes, que a gente vai ver no próximo slide. Importante, até quando a gente faz, né? Até a cura clínica. E como é que a gente vê essa cura clínica? Se a gente não faz um micológico direto, por exemplo. É justamente pela repitelização da lesão. A lesão repitelizou, já não tem mais crosta, nem escama. O eritema também já não tem mais, nem infiltração inicial, né? Por isso que eu tenho o costume de bater fotos, para a gente ver como era no início, para você acompanhar até o final, tá? Vários autores dizem que você pode, cicatrizou, você observou que cicatrizou, parar imediatamente o tratamento. Já outros autores colocam que após a cicatrização, é interessante você manter mais um mês da medicação, tá? Então, na minha experiência clínica e no nosso protocolo que nós fizemos, nós mantemos mais um mês da medicação após a cicatrização completa da lesão, tá? Porque, por exemplo, eu trouxe 2 casos aqui de pacientes que a gente vê que tem a cicatriz aqui ao lado e elas, por conta própria, viram a cicatriz e pararam imediatamente a medicação e nem retornaram mais para a consulta. Né? A gente sabe que é um medicamento que nem sempre todo mundo consegue pegar, né, pelo SUS, é um pouco dispendiosa, às vezes causa mal-estar gástrico, tem pessoas que não gostam de tomar muito medicamento, enfim, N motivos. Elas pararam por conta própria, não fizeram um mês, né, consecutivo, que eu gosto de fazer, que eu prefiro seguir os autores que fazem, e as lesões começaram a recidivar. Então, voltaram ao atendimento, né, por causa das lesões recidivando próximo ou na própria cicatriz, tá? Questões de artrite, né? Aqui foi uma inoculação e a paciente, a gente observa bem o edema no dedo, né? Ela fez uma artrite reativa aqui, possivelmente por contiguidade, paciente que estava muito de dor. Então, em casos de pacientes com artrites ou sinais e sintomas importantes no início do quadro, principalmente artralgia, febre, isso varia muito de paciente para paciente. Os pacientes com a forma linfocutânea normalmente são os que mais são queixosos disso. A gente pode fazer um curso de prednisona. Existem vários esquemas, tá? Mas normalmente o mais empregado é esse, de 40 miligramas, você pode fazer 7 dias, depois reduz para 30, mais 7, 20 miligramas, mais 7, 10 miligramas, mais 7 dias, 5 miligramas, mais 7 dias, até encerrar o curso, e ajuda bastante nesses casos, né, de sinais e sintomas, principalmente sistêmicos e inflamatórios de articulação. Alguns casos de artrite reativa também pode ser utilizados os anti-inflamatórios não hormonais por um período curto, né, de 5 a 10 dias. Aí você avalia, né, o que você acha que se encaixa melhor. O tratamento adjuvante, termoterapia,
é muito importante, tá? Às vezes a gente não tem uma boa adesão dos pacientes por conta do trabalho, né, que dá, as pessoas geralmente trabalham, têm vida muito atarefada. Você tem que despender ali de 20 a 30 minutos para fazer uma compressa com bolsa de água quente no local, mas faz toda a diferença da melhora. Inclusive, é o tratamento indicado para grávidas, né, que não podem tomar os medicamentos orais. Então, a termoterapia é o principal indicado para mulheres grávidas e como adjuvante de todos os casos, tá? Criocirurgia é pouco utilizado mais em casos refratários, bem localizados, principalmente a cutânea fixa, e também pode ser usado em mulheres gestantes. E a eletrocirurgia, né, também é a mesma questão. Lesões pequenas, casos refratários, que você fez o medicamento, quase todas as lesões sumiram e fica ali um pontinho de lesão. Tem um artigo muito interessante da Fiocruz, que eles fazem, né, eles têm um N muito grande, e lá eles fizeram eletrocirurgia em alguns casos desses pontos bem refratários. Ah, então, é uma opção também, mas já para um lugar de referência, né? O prognóstico é bom, a maioria dos casos evolui para cura, e tem uma tendência a deixar uma cicatriz que pode ser hipertrófica, às vezes, mais queloidiana, né? Não se sabe por quê, mas talvez pela profundidade com que mexa, aquele processo inflamatório, essas cicatrizes normalmente elas tendem a ser assim, hipercrômicas, ou então hipocrômicas, dependendo da pele, e mais hipertróficas. Anquilose e ocultação são casos extremos, né, em casos de artrites reativas, tá, da forma osteoarticular. E o óbito pode ser um desfecho em casos extremos, né, nesse período aqui, só tivemos 65 casos de óbitos, que geralmente são pacientes imunossuprimidos. Temos que atuar na profilaxia, né, como eu falei antes, usando luvas, roupas, calçados adequados para manusear plantas e animais. Isso faz a diferença, a gente usar essa proteção, né? Às vezes a gente pensa que tem que usar proteção só se trabalhar em hospital, trabalhar com produtos químicos, mas não, se a gente lidar com animais, principalmente desconhecidos, e com vegetais, a gente tem que se proteger, justamente porque esses fungos existem e é o hábitat deles. Incentivar a guarda responsável de animais, né, o cuidado do animal, como eu disse. É muito bonito, né, esse movimento, a gente ter os animais, né, os apoiadores. Isso é muito importante, é um trabalho muito bonito, que tem que ser divulgado, valorizado e apoiado, inclusive. Então, isso tem que ser incentivado, né? Porque quanto mais cuidado, menor a chance dessa transmissão de doença. E quando doente, o tratamento precoce salva o animal e também quebra essa cadeia de transmissão. É importante saber que os animais que morrem, né, devido a essa doença, eles não podem ser enterrados em quintal ou jogados em vala, eles têm que ser cremados, né? Você pode entrar em contato com o centro de zoonoses. Infelizmente eu não botei em contato na palestra, mas é muito fácil conseguir no Google, né? Então, inclusive, o centro de zoonoses, eles têm feito um trabalho muito importante na esporotricose, desde quando isso começou, né? Porque eles fazem educação em saúde, eles vão atrás dos animais, alguns, infelizmente, já chegam em situações críticas que precisam fazer eutanásia, outros não, outros são tratados e ficam curados, né? Mas são inúmeros diagnósticos que eles têm feito, inclusive uma vigilância epidemiológica muito importante, né? Então, o trabalho deles tem sido muito importante nessa doença, né? Então, acho que tem que ser ressaltado e parabenizado.
E a educação em saúde é isso que a gente está fazendo aqui hoje, vai fazer amanhã, né? Todo mundo é multiplicador e a gente, tendo o conhecimento, a gente passa para o colega, passa para o vizinho, passa para o agente comunitário de saúde, né? E com certeza, diagnósticos precoces, queda de cadeia de transmissão e cuidado com animais e a nossa proteção vai fazer toda a diferença, né, no desenvolver e na história natural dessa doença. Agradeço mais uma vez.